Olá, estamos juntos novamente aqui pelo nosso canal do YouTube, desta vez para conversarmos sobre essa data que comemora-se hoje, o Dia das Mães. Uma data onde, pelo Brasil, pelo mundo, as pessoas homenageiam aquela pessoa que o pôs no mundo, que é a mãe. E eu quero pensar em homenagem às mães, mas também o que eu vou falar vai servir para aquelas que são futuras mamães e também servirá de exemplo para nós, homens, pais. Eu quero pensar por algum tempo sobre mães dignas de serem imitadas. Como que uma mãe ela pode ser digna de ser imitada? Eu quero usar para isso duas mulheres que ficou registrado na Bíblia, porque para termos exemplos de mães dignas, por mais que procuremos na sociedade mulheres, mães dignas, iremos encontrar, sim, existem muitas mães por este Brasil, por este mundo, que são dignas de serem imitadas. Mas a melhor maneira de vermos exemplos, de buscarmos exemplos em mães, é através da Bíblia. E para tanto eu quero usar dois textos. Um se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 28. E esse texto vai falar desta mãe, que é muito conhecido na Bíblia, que é Ana. E a segunda mulher que eu quero compartilhar, que nos deixou um legado de ensino, está registrada lá no Novo Testamento. 2 Timóteo 1, versículo 5, e também 2 Timóteo 3, 14 a 15. E aí eu estarei falando de Eunice, mãe de Timóteo. O grande estadista americano Abraham Lincoln, certa vez, num pronunciamento, ele disse o seguinte: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Vou repetir a frase de Abraham Lincoln: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Ele quis dizer ali que as mães têm grande influência na formação do caráter dos filhos, tanto na estrutura profissional, secular, familiar e bem como espiritual. Ele dizia o seguinte, que mais que ninguém, as mães convivem com seus filhos. A começar que ela os carrega durante 9 meses no ventre. Ninguém sonha tanto com o futuro dos filhos do que as mães. Ninguém defende tanto os filhos quanto as mães. Por isso, nessa oportunidade, quando se comemora o Dia das Mães, eu quero falar dessas duas mães que ficaram registradas, entre tantas outras na Bíblia, como exemplo. Exemplo que até hoje, se nós olharmos para elas, as mães podem tirar exemplos, e nós todos, de uma forma geral, podemos olhar para essas mulheres, para os seus feitos, para a sua criação de filho. Ana, eu não vou ler todo o texto, mas eu creio que você tem uma Bíblia em casa e hoje está fácil, você pode olhar na internet e ler também o texto, caso você não tenha uma Bíblia, você que estará assistindo esse vídeo. Ana, a história dela ficou registrada em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 28. Mas eu quero destacar alguns versículos que diz que Ana orou pedindo a Deus um filho, porque ela era uma mulher estéril, ou seja, uma mulher que não podia dar filho ao seu marido.
E naquela época, naquela sociedade, era permitido ao homem ter mais de uma mulher. E Eucana, marido de Ana, tinha uma segunda esposa chamada Penina. E essa dava filhos para Eucana. E Ana, por ser estéril, não dava filhos a Eucana. Então ela era uma mulher, de uma certa forma, triste, amargurada, e sempre sendo zombada por Penina, que dava anos a anos filhos para Eucana. Mas só que Ana, ela tinha um diferencial. Ana era uma mulher de Deus, uma mulher que servia a Deus, uma mulher que tinha uma vida dedicada a Deus, mesmo diante de todas essas circunstâncias. E certa vez conta o texto que Eucana subiu ao templo, que era um período que eles iam ao templo para adorar a Deus, e Ana foi também, como toda a família. E lá, o que ela foi fazer? Aquilo que estava no coração dela. Ela foi orar a Deus, pedindo que Deus lhe desse um filho. E que se Deus lhe desse um filho, ela dedicaria esse filho a Deus. E o texto diz que o sacerdote Eli, quando viu Ana orando com tanto fervor, que parecia até que ela estava bêbada, chorando ali. Mas ela não estava bêbada, ela estava chorando sim, pedindo a Deus um filho. E Deus atendeu a oração de Ana. E Deus tirou a esterilidade dela. E Deus lhe deu um filho chamado Samuel. E se você também ler na Bíblia a história de Samuel, Samuel foi um homem usado por Deus. Foi um sacerdote, foi um governante, foi um homem que deixou um legado. Tudo isso porque aprendeu com a sua mãe. Após o nascimento de Samuel, Ana ainda foi privilegiada por Deus com mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Em 1 Samuel 2:21 vai dizer: o Senhor visitou Ana e ela engravidou e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Seu primeiro filho, Samuel, foi uma bênção nas mãos de Deus. Num tempo de crise política e espiritual, ele foi o homem que ensinou a palavra de Deus e orou pela nação. E aí eu lhe pergunto, você que estará assistindo esta mensagem, Samuel aprendeu com quem? Aonde ele buscou exemplo para ser um homem honesto, correto, temente a Deus e um homem que orava pela sua nação? Aprendeu com a sua mãe, Ana. Então está aí um dos exemplos que eu quero citar, que as mães precisam buscar em Deus para os seus filhos. Uma vida de oração, uma vida de dedicação, orando incessantemente pela vida do seu filho. Mas não apenas orando, demonstrando isso em ações. Como assim? Pegando a Bíblia para ler com seu filho, chamando seu filho desde cedo para lhe ensinar a palavra, para ler, para meditar e para orar. Então, Ana é este primeiro exemplo que eu quero buscar através da palavra de Deus. Olha só, uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos, mas pela sua oração, pela sua devoção a Deus, pela sua atitude, ela não se preocupou com Penina, pela aquela mulher que zombava dela. Na nossa linguagem popular hoje, poderíamos dizer, tirava sarro de Ana, mas Ana não se preocupou com nada disso. Ela só teve uma preocupação:
colocar seus joelhos no chão e pedir a Deus que Deus a concedesse o direito de ser mãe. E Deus concedeu. Então a aplicação que eu faço dessa primeira parte é: mesmo diante de tantos problemas na vida, Ana não desistiu de gerar um filho. E ela fez isso através da oração. Então você que estará ouvindo esta mensagem, mulher, se é mãe, seja exemplo para os seus filhos como Ana. Se você tem alguma dificuldade no seu ventre que impeça de gerar um filho, busque a Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele pode te dar essa condição. Não abra mão de esperar em Deus as grandes coisas que Deus tem para você, mulher, futura mãe. Faça como Ana. Ore, peça a Deus, busque em Deus, que Ele vai te responder. Não busque recursos de outras fontes, de outras maneiras. Deus vai usar outras fontes, outras maneiras? Sim, pode usar. Mas Ele vai usar em você. Então, se você que está ouvindo essa mensagem é mãe, já tem filhos, olhe o exemplo de Ana. Ora pelos filhos. Tenha momentos de dedicação da palavra com seu filho. E se você ainda não é mãe e está aguardando esse privilégio, faça isso em oração, com oração. E Deus vai te dar esse privilégio. A segunda mãe que eu quero pensar, que também deixou um legado, um exemplo, ela se chama Eunice. Eunice foi uma mulher que ensinou seu filho nos caminhos do Senhor. Está registrado no Novo Testamento, em 2 Timóteo 1, 5 e 3. Eu quero ler esse versículo que diz assim: também recorda a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E depois o segundo texto vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem tem aprendido. Pois desde a infância sabe as sagradas letras que te fazem sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. É Paulo orientando Timóteo aqui, que Timóteo deveria ficar nos ensinos que teve através da sua avó, chamada Lóide, e também da sua mãe, chamada Eunice. Então veja, olha que interessante aqui a duplicidade de ensino de uma mãe. Eunice, ela primeiro aprendeu com a sua mãe, Lóide. Tudo aquilo que ela aprendeu com a sua mãe, depois que ela se tornou mãe, ela passou esses ensinos para seu filho Timóteo. Então veja aqui nesse fato, nessa segunda mãe, a duplicidade de aprendizado. Uma mãe que ensina seu filho nos caminhos que deve andar corretamente na palavra de Deus, com certeza seu filho ou sua filha, quando crescer, se tornar adulto e se tornar mãe também, vai fazer a mesma coisa, porque foi isso que aconteceu com Eunice. Ela aprendeu com a sua mãe Lóide e ela ensinou. Interessante, ó. Ela é mencionada na Bíblia de uma forma direta apenas uma vez. Olha que interessante, essa mulher chamada Eunice só é mencionada uma vez, mas bastou essa uma vez para nos deixar. Eunice era uma mulher judia, era casada com um homem grego. Naquela época, os casamentos mistos entre judeus e representantes de famílias judias, frígias, também podia. Eunice foi uma mãe que compreendeu, preste atenção, Eunice compreendeu que o ser vem antes do ensinar.
Olha o que diz o texto. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, em sua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Ou seja, Eunice buscou, como já falei, o exemplo. E assim deve ser o ensino de uma mãe. Primeiro, ela se torna mãe. E a partir daí, ela olha para os ensinos que recebeu da sua mãe e começa a ensinar seu filho. Primeiro, ela tem que demonstrar isso. Como? É o que o texto nos diz. Que ele lia a palavra, que ele ouvia a palavra, que ele aprendia a palavra. Então, o ensino começa já durante a gestação. Sim, se você buscar na ciência, nos ensinos científicos, você vai aprender isso. Que a mãe, ela começa a conversar com seu filho ainda no ventre. E o filho ouve. A medicina diz isso. A ciência diz isso. Tudo que uma mãe começa a passar para o seu filho na vida intrauterina, ou seja, ainda no ventre, ele vai aprender. Então, cuidado, mãe, futura mãe. Durante a sua gravidez, quais são as palavras que você tem falado para os seus filhos, ainda no ventre? Os filhos, eles estão hoje expostos a tantas situações adversas, a tantos perigos, a tantos problemas. Mas é através dos ensinos que recebe dentro de casa da sua mãe, principalmente. Recebe do pai também. Não quero aqui tirar a responsabilidade dos pais. Mas hoje, nesse momento, eu quero falar especificamente as mães. Os pais também têm responsabilidade. Mas é para você, mamãe, no seu dia, comemore, curta bastante ao lado dos seus filhos, apesar de que estamos vivendo esse momento de distanciamento social, mas a família pode se encontrar, se abraçar, se reunir. Então, mamãe, pense nisso. O que você tem ensinado para o seu filho? Olha o exemplo de Ana e olha o exemplo de Eunice. Duas mulheres, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento, ou seja, muito tempo depois de uma da outra. Mas Deus usou a vida dessas mulheres para fazer grande diferença na vida dos seus filhos. E ficou registrado para você, mamãe. Ana e Eunice, duas mães que souberam investir em seus filhos, porque queria conduzi-los a uma experiência mais íntima com Deus. Mães, vocês receberam de Deus esse privilégio da maternidade. Você recebeu esse privilégio da maternidade e você tem uma responsabilidade diante desta palavra, a Bíblia, de ensinar seus filhos. Ana e Eunice fez isso. Elas o alimentavam fisicamente para que eles crescessem saudável. E isso a mãe tem que fazer, alimentar seu filho fisicamente. Mas também não pode deixar o principal, que é o alimento espiritual. Você precisa, mãe, e hoje eu estou te apresentando apenas duas mães. Existem muitas outras mães relatadas na palavra de Deus, que você lendo a Bíblia, você pode olhar e se espelhar e ser exemplos através delas. Eu poderia aqui citar muitas outras, mas eu quero ficar com essas duas, Ana e Eunice. Eu quero ler um texto de um pastor que eu achei muito interessante e que vem bem de acordo a esse momento. O texto diz o seguinte: um grupo de seminaristas conversava entre si. O assunto era qual a tradução bíblica pretendida de cada um. Um dizia preferir tal versão por causa da sua linguagem mais dinâmica e contextualizada.
Outro preferiu uma versão mais literal do texto original, enquanto um terceiro preferiu uma tradução mais próxima no sentido de expressão e não da letra. Mas um opinou dando sua preferência por uma versão que trazia em português mais clássico. Por fim, um que se mantivera calado até então, disse preferir a versão bíblica da sua mãe. Seus colegas ficaram surpresos sem saber o que dizer, até que um declarou em tom irônico: Eu não sabia que sua mãe conhecia hebraico, grego, tão bem a ponto de criar uma tradução bíblica. E aquele rapaz disse: Não, minha mãe não conhece hebraico, grego. Minha mãe não fez nenhuma tradução bíblica. Aliás, ela é semi-analfabeta. Ela mal conhece o português. E aqueles rapazes ficaram assim, mais ainda espantados, e falaram para aquele outro rapaz: E que tradução então ela fez? Que você gosta da tradução bíblica da sua mãe? E aquele rapaz respondeu: Ela traduziu a Bíblia na sua vida, no seu caráter, no seu amor por Deus, no seu testemunho, na sua obediência a Deus. E aqueles outros colegas dele, seminaristas, ficaram cabisbaixos, pensativos, porque ali num diálogo, numa conversa simples de traduções bíblicas, e aquele rapaz deu um grande exemplo sobre a sua mãe. Sua mãe era semi-analfabeta, mal conhecia o português, mas mesmo assim, o que ela conhecia da Bíblia, ela aplicou na vida do seu filho. E por isso aquele filho preferiu, entre aquela conversa ali, a tradução bíblica da sua mãe, que era a tradução na prática, na vida. E eu quero concluir essa nossa fala deixando essa pergunta para você, mamãe. Qual é a tradução bíblica que seu filho vai receber de você no futuro? O seu filho pode passar para os amigos dele que tipo de Bíblia que você, mãe, tem ensinado a ele. Você primeiro precisa ler. Você primeiro precisa praticar. Você primeiro precisa ter uma vida de oração, assim como Ana, assim como Eunice. Então eu encerro essa minha palavra, desejando a você, mamãe, ou futura mamãe, um feliz Dia das Mães. Mas que esse dia se torne mais feliz ainda, você tendo ele ao lado ou não dos seus filhos, depende das circunstâncias. Mas você pode estar presente na vida do seu filho em oração, com oração, clamando a Deus sabedoria para você, para passar para os seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida.